Olá, queridos! Sejam bem-vindos a todos que me seguem aqui no canal A Bíblia na Minha Vida. É uma alegria para mim poder estar conversando com você mais uma vez, tirando esse tempo que é importante para o estudo da Bíblia. Tudo que nós falamos aqui, comentamos, tem como base a Palavra de Deus, a Bíblia. E nós temos também esse instrumento aqui, ó, o nosso guia de estudo da Bíblia, a lição da Escola Sabatina, que tem como tema Lições de Fé no livro de Josué. Esse é o quarto trimestre, o último trimestre do ano, que abrangem aqui os meses de outubro, novembro e dezembro. E a pergunta que eu faço é: você já tem aqui o seu guia de estudo? Já adquiriu? Olha, está acabando, hein? Entre em contato rapidamente através do nosso WhatsApp comercial DDD 21 38727375, e você envia uma mensagem, a nossa equipe vai te responder prontamente. Você que se identifica com a região aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, tem acessibilidade mais facilitada para esse canal de venda, então entre em contato conosco. Eu vou deixar esse telefone aqui, esse contato nos nossos comentários, para que você possa acessar e também compartilhar para todos aqueles que desejam fazer parte aqui deste estudo bíblico e dessa escola sabatina mundial. Combinado? Além disso, você pode adquirir também muitos outros produtos, como comentários, olha só atrás de mim aqui, comentários bíblicos, bíblias, demais livros, muita literatura infantil também, mochilas, olha só, tem muita coisa nessa CPB, gente. É só entrando em contato para você conhecer melhor. Beleza? Vamos aqui falar sobre a lição de número 2 tem como tema, olha só, surpreendidos pela graça. Esse é o tema que nós vamos estudar ou recapitular, né? Nós começamos o trimestre falando sobre receita para o sucesso na semana passada, e agora vamos continuar aqui estudando o livro de Josué. Nós vamos principalmente focar em dois capítulos, o capítulo 2 e o capítulo 9 do livro de Josué. Portanto, eu peço que você, olha só, abra aqui a sua Bíblia física, tá? Se você não tiver dois celulares, é claro, mas abra a sua Bíblia física. Nós vamos ler aqui alguns versos bíblicos que vão nos motivar, nos dar motivos para confiar mais em Deus, para desenvolver melhor a nossa fé, através melhor dizendo, esse é o objetivo do estudo da lição, Lições de Fé no livro de Josué, ou seja, desenvolver mais fé em nosso Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo. Combinado? Vamos juntos? Eu gostaria aqui de fazer algumas ponderações primeiro. Por quê? Sabe que quando se trata de ser humano, ou da humanidade, nós temos um fato, né, em comum em nossas vidas. Qual é esse fato? O fato é o seguinte: de acordo com Gênesis, lembra-se da história do Gênesis lá no capítulo 3? O que aconteceu? O pecado entrou no mundo. E por que o pecado entrou no mundo? Por meio do primeiro casal, Adão e Eva. Nós hoje somos participantes naturais desse pecado. A nossa tendência é falhar, é errar, é pecar. Tá aí uma coisa que a gente não precisa de muita força para fazer, não: pecar, errar. Muitas vezes nós pensamos assim: puxa vida, por que eu fui fazer isso novamente? Eu sabia que era errado, eu sabia que eu deveria não ter me envolvido com isso, mas eu me envolvi, eu errei, eu falhei, e agora? Como é que fica a minha vida, a minha consciência? Queridos, eu queria dar a boa notícia para vocês. A boa notícia é que, por meio de duas histórias muito interessantes, a história de Raabe e a história dos gibeonitas, nós podemos ter a certeza que Deus nos ama, que Deus quer nos redimir e que Deus dá oportunidades diárias
para que a nossa vida seja restaurada. É isso mesmo. Então, se você acredita, como eu acredito, na palavra de Deus, esse é o momento de começar a fazer uma reflexão comigo. Qual a reflexão? Gente, vamos ser, assim, transparentes conosco mesmo. Quais pecadinhos nós temos cometido, assim, livremente, deliberadamente, entendendo que não tem nada a ver, entendendo que a gente não tem culpa, entendendo que a vida é assim mesmo, que a minha natureza é assim mesmo, Deus é um Deus de segundas chances. Que pecadinhos, que pecados temos cometido e não temos confessado a Deus, e não temos tido o desejo de vencê-los. Começa aí a reflexão, tá? Isso é importante. Nós estamos falando aqui de salvação, e com salvação não se brinca. Eu não estou dizendo aqui que eu sou perfeito, tá, gente? Se tem um camarada sujeito a falhas, esse sou eu, e esse é você também. Portanto, nós precisamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da justiça de Deus. Mas para que tenhamos acesso a tudo isso, eu preciso de fé. Eu preciso ter fé na graça de Jesus. Como Raabe teve, como os gibeonitas tiveram, e olha só, como os israelitas tiveram. Por isso que a lição dessa semana fala em segunda chance. Nesse momento aqui, o capítulo 2 de Josué, eu vou ler o verso 1, diz o seguinte: da localidade de Sitim, Josué, filho de Nun, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Verso 2: então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Esse é o contexto aqui da lição número 2, surpreendidos pela graça. O povo de Israel estava em Sitim. Josué, o novo líder, nomeou 2 espias para ir observar Jericó, entender ali a segurança da cidade, entender quais eram os pontos estratégicos de segurança ou militar daquela cidade, e assim traçar um plano, conforme a vontade de Deus, para atravessar o Rio Jordão e invadir a terra. Terra, diga-se de passagem, que fora prometida por Deus. Começou em Abraão, depois Isaac, Jacó, renovou-se em Moisés e agora está se renovando em Josué. E Josué com uma nova oportunidade de entrar na terra, de conquistar, né? A gente pode usar o termo aqui, herdar, conquistar, porque era uma herança de Deus, mas que teria que ser conquistada com força, com a força de Israel? Não, mas com a força divina, por meio do quê? Da fé. Da fé. Esse é o contexto, né, que nós estamos envolvidos aqui. O que aconteceu em Sitim? Lembra-se de Sitim? 2 passagens bíblicas interessantes. Número 13, o primeiro relato dos 12 espias que foram vigiar a terra de Canaã, a pedido ali deles próprios. Depois Moisés autorizou o pedido deles para espionar a terra. Deus aprovou esse pedido, tá? E Moisés então enviou um representante de cada tribo, incluindo aqui as tribos que envolviam os jovens Josué e Calebe, tá? Josué e Calebe, nessa primeira expedição, foram os únicos que deram um relatório encorajador para o povo. Os 10 outros espias viram as maravilhas da terra, mas também viram os desafios da terra e voltaram dizendo ou apresentando um relatório negativo, desencorajador. O que aconteceu? O povo todo ficou contaminado, né? Com aquela carga negativa, com aquele relatório ruim, embora real, mas desencorajador. E perderam a fé
no que Deus estava prontinho para realizar com eles, que era invadir a terra e fazer com que eles herdassem o que Deus havia prometido para eles. Por isso, nós usamos aqui o termo segunda chance. Era uma segunda chance agora para a nação de Israel fazer a coisa direito. E eu pergunto, eles fizeram direito? Queridos, fizeram direitinho. Fizeram direitinho. Josué enviou os 2 espias. Esses 2 espias, não sabemos como, mas talvez por Raabe morar em cima da muralha de Jericó, as muralhas gigantescas, né, grandes ali. Naturalmente cabia casas ali, as pessoas moravam em casas em cima das muralhas. Ela era uma pessoa já estereotipada, prostituta, deixada de lado. E eu creio, a Bíblia não menciona exatamente, mas de algum modo espiritual, sobrenatural, eles foram bater na casa de Raabe. Não conheciam Raabe, ficaram sabendo quem era aquela pessoa, mas aí existe um fato interessante. Essa pessoa iria ser canal de bênção para eles. Deixe-me só mencionar um segundo fato que ocorreu em Sitim no passado. Orgias e adoração a deuses estrangeiros pelo povo de Israel. Então, o cenário aqui parecia que tinha tudo para dar errado. Sitim, uma localidade com 2 eventos ruins para Israel. A mesma situação, a necessidade de ter que conquistar, herdar a terra por meio de uma invasão. E agora, fariam certinho nessa segunda oportunidade que Deus deu, segunda chance. Fizeram, gente, fizeram certinho. E aí, nós vemos aqui algo interessante, que é exatamente envolvendo a história de Israel e um paralelo com a história de Pedro. Quantas vezes Pedro negou a Jesus mesmo? Se nós analisarmos ali João capítulo 18 e o capítulo 21, nós vemos ali a história de falhas de Pedro, né? Pelo menos 3 vezes ele negou a Jesus escandalosamente ali, né? Sem pudor, sem temor, e depois se arrependeu. Mas Jesus não o desprezou, Jesus o perdoou, e Jesus não deixou de prosperar Pedro conforme o propósito que tinha com ele. Isso é um Deus maravilhoso. Então, o que Israel, a oportunidade que Israel estava tendo, se assemelha muito com a história de Pedro, de arrependimento de Pedro. E aqui nós tiramos um princípio bíblico fundamental. O Deus do Antigo Testamento, meus queridos, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Deus que estava falando com Josué, que endireitou ali, que encaminhou os espias a Raabe, é o mesmo Deus que perdoou a Pedro por meio de Jesus Cristo, que reintegrou Pedro dentro do seu ministério, que cumpriu os seus propósitos para com Pedro, e hoje nós lemos aqui na história da Bíblia. Amém por isso? Ficou motivado? Ficou animado? Então vamos partir agora para a segunda história, aliás, para a primeira história, né, que envolve aqui a pessoa de Raabe. Raabe e os espias. Aqui no relato de Josué, a partir do verso 3 aqui até o verso 13, nós encontramos algo extremamente interessante. Um dos maiores exemplos de fé e superação para Israel viria de uma prostituta. É exatamente isso. Raabe, quando ouviu falar de Deus, dos seus feitos maravilhosos, do povo de Deus que estava sobrevindo para invadir Canaã, eles temeram. A princípio, a fé de Raabe ali, ou a confiança de Raabe em Deus e no seu povo, foi pelo temor, foi para proteger a vida. Ela não queria morrer juntamente com a sua família. Então ela procurou a ajuda dos israelitas. E olhe só, os espias foram bater logo ali na casa de Raabe. Então isso faz nos lembrar como Deus conduz as coisas para seus propósitos.
E olha que interessante, Raabe confiou naqueles homens porque ouviu falar de Deus e de seu povo. Ouviu falar de Deus e de seu povo. No relato aqui que nós estamos analisando, eu vou ler aqui o verso 10 de Josué 2, que é interessante. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Sehon e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Que interessante esse relato, queridos. 3 vezes nós pudemos ler aqui essa palavra-chave, ouvimos. Ou seja, a fé, diz aqui o Novo Testamento, apóstolo Paulo, um dos livros do apóstolo Paulo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu vou repetir, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aquela mulher estava iniciando ali um relacionamento com o Deus de Israel, com o Deus verdadeiro, a partir da sua audição, daquilo que tinha ouvido. E isso é maravilhoso, porque realmente a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Agora, algo interessante aconteceu. Os espias fizeram uma aliança com Raabe. Sim, fizeram uma aliança com uma prostituta, uma ex-prostituta, estereotipada, mulher de reputação duvidosa. Então essa aliança com Raabe tinha como base o quê? A confiança que ela teve nos espias de Israel, por meio daquilo que tinha ouvido falar de Deus e do seu povo, e a confiança dos espias para com Raabe tinha também o quê? Como elemento básico, aquilo que eles ouviram ela dizer. E também, naturalmente, o testemunho de confiança, o acolhimento e a proteção que os espias tiveram por parte de Raabe. Interessante isso, né? Isso qual é o princípio que a gente precisa extrair aqui? Nenhum ser humano, por pior que seja, está tão longe de Deus que não possa ser alcançado, restaurado, redimido, salvo. A salvação de Deus, nesse sentido, é para todos, é universal, mas ela não vai ocorrer de modo universal. Vai ocorrer na vida de todos aqueles que se arrependem, que confessam os seus pecados, que se entregam ao Deus verdadeiro e desejam ter uma vida restaurada e redimida por Ele. Queridos, segundo histórias, vamos aqui, nós vamos falar aqui dos israelitas e dos gibeonitas. Isso está no capítulo 9 de Josué. Vamos aqui para o capítulo 9, nós vamos ler, alguns versos, tá? Então eu vou ler aqui o verso 1. Todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do mar Grande até o Líbano, ficaram sabendo disso. Disso o quê? Aí você vai precisar ler os eventos anteriores, mas naturalmente estamos falando no contexto da invasão, da conquista, da terra de Canaã, por Israel, sob a liderança de Josué. Continuando, todos os reis que estavam no lado do oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande até o Líbano, ficaram sabendo disso. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Então eles se ajuntaram de comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. Mas, olha só a cláusula aqui de exceção, mas os moradores
de Gibeão, ouvindo o que... Olha só que interessante, gente. Gravem essa palavrinha. Ouvindo, os moradores de Gibeão, ouvindo, olha a palavra-chave de novo aqui, o que Josué tinha feito com Jericó, e com Ai usaram de astúcia, outra palavra-chave, foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinhos velhos, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas, e vestindo roupas velhas, e todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no arraial em Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Interessante, né? Mais uma vez aqui, vejam só, a fé sendo iniciada na vida de pessoas por meio do temor, de um contexto de medo. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Eles estavam com medo de Israel e desejaram fazer uma aliança. Só que eles não podiam se apresentar como eram para fazer uma aliança como Josué, porque eles estavam destinados ao quê? À destruição, como todos os povos cananitas, que eram adoradores de deuses estranhos, com práticas estranhas, povo violento. Eles estavam destinados à destruição. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um plano digno de Oscar. Digno de Oscar. Eles se apresentaram a Josué como estrangeiros ali, como imigrantes, como pessoas de longe, e desejaram fazer uma aliança com Josué, com Israel. E a perguntinha agora que não quer falhar: Josué fez uma aliança com eles? Queridos, fez, sem consultar a vontade de Deus, diga-se de passagem. Josué falhou aqui, porque o costume era o quê? Que um líder de Israel, numa situação em que ele não tinha uma providência ou não tinha uma decisão certa, era consultar a Deus. Na verdade, em tudo um líder de Israel deveria consultar a Deus, assim como Moisés fazia. Como é que eles consultavam a Deus? Iam até o profeta da nação, o profeta consultava ali no seu peitoral a vontade de Deus, que era visível por meio da manifestação de sua glória no Urim ou Tumim, que eram objetos da sua estola sacerdotal. A vontade de Deus prevalecia onde a luz brilhava, numa das pedras, que era o Urim ou Tumim. Isso não é magia, tá, gente? Isso é a vontade de Deus manifestada sob uma situação contextual. Porém, Josué não consultou a Deus, aceitou a oferta, né? Não sabemos os motivos ali, de repente ele teve misericórdia. Só sei de uma coisa: Deus operando. Acima de tudo, Deus estava operando para convergir até os atos falhos de seus filhos em coisas boas, com um propósito positivo, redentivo. E Josué então fez aliança com esse povo, com os gibeonitas, que usaram naturalmente de astúcia e de temor, né? Motivados pelo temor e utilizando-se da astúcia, fizeram uma aliança com Israel. Mas olha que coisa interessante, o que motivou eles? Eles ouviram, lembram-se? Ouviram, assim como Raabe ouviu o que estava para acontecer, e foram então em busca de algo para se proteger. A aliança feita por Josué não podia ser desfeita. Uma vez que houve um juramento ao Senhor, a aliança não poderia ser desfeita. E interessante aqui, verso 14, nós lemos: então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor, né? Josué concedeu-lhes a paz, verso 15, e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com o juramento. Depois que Josué naturalmente soube, né, de tudo o que estava acontecendo, isso aqui nós vamos ver a partir do verso 22 do capítulo 9, quando ele chama os gibeonitas para conversar, ele diz o seguinte: porque vocês nos enganaram, e eles relatam novamente as intenções deles, né? Eram intenções lícitas, eles queriam proteger a vida,
utilizaram-se de um engano, de uma mentira, o que é desaprovado por Deus, assim como Raabe, que também mentiu para proteger os espias. Deus não aprova mentiras, tá, gente? Fecha aqui comigo, Deus não aprova mentiras. Porém, a gente tem que analisar que são pessoas que estavam começando a conhecer a Deus. Não há desculpa para mentira. Eles pecaram também, falharam. Porém, Deus converteu essa situação, essa maldição, em bênção, como for aqui no caso dos gibeonitas. Quando Josué perguntou a eles por que eles tinham feito aquilo, eles relataram, e Josué acabou abençoando eles, dizendo: olha, agora vocês vão ser rachadores de lenha, tiradores de água, mas não simplesmente como escravos, né? A congregação disse: olha, coloca eles como rachadores de lenha, tiradores de água, aí como escravos. Não, Josué inverteu essa maldição em bênção, dizendo: olha, vocês vão trabalhar como servidores, aqui verso 23, para a casa do meu Deus. Lindo isso, né, gente? De escravos a servidores da casa de Deus. Enfim, eu vou aqui partir para a nossa conclusão. O item 4 aqui, qual a principal semelhança que vemos entre os espias, Raabe e os gibeonitas? Interessante a gente analisar isso. A principal semelhança, gente, sabe qual é? Todos eles, os israelitas, Raabe, os gibeonitas, depositaram sua confiança e fé no Senhor mediante o que ouviram falar de Deus. Vocês querem ver? Os espias confiaram em Raabe por conta do relato de Deus. Olha só, os espias confiaram em Raabe por conta do relato que ela fez de Deus. Eles ouviram o que Raabe disse sobre Deus e, consequentemente, deram um relatório encorajador a Josué. Isso está lá no capítulo 2, no 23, versos 23 e 24. Eu vou ler aqui, capítulo 2, versos 23 e 24, diz o seguinte. Olha só que legal. Assim os dois homens voltaram, desceram do monte, passaram um rio, vieram a Josué, filho de Nun, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido e disseram a Josué: certamente o Senhor entregou toda esta terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão se derretendo, olha essa palavra, derretendo de medo. Quem falou isso? Foi Raabe, por causa de nós. Se derretendo de medo. Eles confiaram no Senhor, desenvolveram mais a sua fé por conta do relato que ouviram de uma prostituta, que estava convencida de que o povo de Israel estava sendo dirigido pelo Deus verdadeiro, pelo Deus Yahvé, pelo Deus Jeová. Lindo isso, né? E Raabe confiou nos espias por aquilo que ouviu, olha só, deles acerca do Senhor. E o que ela ouviu deles acerca do Senhor? Está lá em Josué, capítulo 2, no verso 14, onde nós lemos o seguinte, olha só: então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão. E quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Raabe confiou nestas palavras que tinham como base a herança de Canaã, que era a promessa do Senhor. Ouviram, né? Raabe ouviu. E ela foi poupada, a sua família também foi poupada. E os gibeonitas? Os gibeonitas confiaram no relato que ouviram sobre Deus. É o que nós lemos aqui no capítulo 9, né? Eles confiaram no relato que receberam sobre Deus e sobre os israelitas, e confiaram então, eles tiveram fé de que algo iria acontecer. Eles ficaram apavorados, temerosos, enganaram a Josué, mas Deus inverteu essa maldição em bênção. E eles foram congregados à família de Israel, ao povo de Israel. Queridos, eu concluo aqui com vocês refletindo da seguinte forma: Deus não proporciona graça apenas para uma etnia, para uma classe social, para um certo tipo de pessoa.
A graça divina é surpreendente por quê? Porque inclui todos os seres humanos ao alcance dela. Não cria rótulos, estereótipos ou qualquer tipo de exclusivismo. Para o pecador arrependido, adorador sincero e humilde servidor, temos as seguintes promessas. Isso está lá em Romanos capítulo 8, verso 28. E eu gosto de ler na tradução Nova Versão Transformadora, a NVT. Leia esse texto, eu vou repetir agora aqui. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Qual que é a diferença que nós vemos aqui de outras traduções? Está no início. E sabemos, o que nós podemos saber com relação a coisas que aparentemente são uma maldição na nossa vida, um contexto ruim na nossa vida, das nossas próprias falhas, das consequências do nosso pecado. O que nós podemos saber? E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem. Não é que Deus faz aquilo que é ruim na nossa vida, não. Mas Deus pega o contexto ruim e Ele faz com que isso, de algum modo, contribua, coopere para o bem daqueles que o amam. Aí é que tem uma cláusula distintiva aqui. O bem para quem? O bem é para quem? Para todos? Para toda a humanidade? Não. O bem é para aqueles que o amam. Os gibeonitas queriam uma nova vida. Queriam proteger a sua vida, a vida de seus familiares. Rabi queria proteger a sua vida, a vida de seus familiares. Queria uma nova vida. E eles encontraram isso somente em quem? Ou nas promessas de quem? De Deus. Do Deus de Israel. Então, para aqueles que amam a Deus, Deus faz sim convergir todas as coisas, até as ruins, para o bem daqueles que o amam. Interessante, né? E o texto continua. E quem é chamado de acordo com o seu propósito? Aqueles que são chamados. Quem é chamado por Deus? Aí entra uma cláusula inclusiva. A primeira era exclusiva, né? Aqueles que o amam. A segunda, ela é inclusiva. Todos são chamados para a salvação em Cristo Jesus. Mas quem quer receber a salvação pode ser identificado como aquele que ama ao Senhor. Por fim, Jesus disse aqui em João capítulo 20, verso 29, você creu, disse a Tomé, você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Raabe, até o momento, só tinha ouvido falar. Os gibeonitas, até o momento, ouviram falar. Os espias e o povo de Israel, que eram a segunda geração, até o momento não tinham visto, mas tinham ouvido falar de Deus e de seu poder e de seus milagres. E creram, e assim foram bem-aventurados. Está vendo? Que estas histórias narrativas da Bíblia, verdadeiras, possam realmente motivar a nossa vida espiritual, possam motivar a termos mais fé, mais confiança nas promessas e nas providências do nosso Deus. Amém? Se você tem uma causa impossível, coloque nas mãos de Deus. Eu tenho uma e outras. Se você tem um desafio grande, coloque nas mãos de Deus e coloque-se nas mãos de Deus. Porque, vejam só, Ele inverte as piores situações e circunstâncias, Ele as converge a fim de que elas possam cooperar para os propósitos daqueles que o amam, daqueles que são chamados por Ele. Amém? Deus abençoe e até a próxima semana. E na próxima semana a nossa lição de número 3 será Memórias da Graça. Eu te aguardo, hein? Até lá!